paz, Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja sobre vocês, são inscritos nestes dois canais, Simão da Sua Santa Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Sejam bem-vindos mais uma vez, vocês que estão nesses dois canais, Simão da Sua Santa Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Esses dois canais, repetindo, Simão da Sua Santa Simão e o Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Vamos começar o culto na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade. Aqui tem a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Repetindo, a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. A sede é na cidade Ponte Nova, Minas Gerais. A sede é aqui no bairro São Pedro, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. E aqui é Pastor Simão Santos, né, que é mais conhecido como Pastor Simão, né, que é mais conhecido como Pastor Simão Santos, né, aleluias. Então, iremos começar o culto aqui com os ensinamentos da palavra, né, pregação e ensinamento. Aqui nesta noite que é 20/7/2025, mês de julho, mês 7. Então, vamos em Isaías, capítulo 49, domingo, né? Hoje é domingo abençoado. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Já diz aqui, né? O servo do Senhor Jeová é a luz dos gentios. Quando fala Senhor, é Jeová, entendeu? Vamos lá. Ouve, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor Jeová me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua palavra. Olha que palavra interessante, olha que palavra super interessante, que palavra abençoada. Ó, presta bem atenção. E me escondeu, aleluia, igual fala aqui, ó. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra de sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Aleluia. Aljava é palavra também, né? Aljava é a palavra. Que interessante, né? Aljava, aleluia. Então, ele esconde, né? Jeová esconde para abençoar, para dar vitória. Vamos lá, aleluia. E me disse: tu és meu servo, ó Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse debalde, tenho trabalhado inútil e vamente, gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor Jeová, e o meu galardão perante o meu Jeová. E agora diz o Senhor Jeová, que me formou desde o ventre, para desde o ventre, para seu servo, que lhe torna a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor Jeová, serei glorificado, meu Jeová será minha força.
Disse mais: pouco é que seja o meu céu para restaurares as tribos de Jacó e tornarem a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que as nações abomina ao servo dos que dominam. Os reis subirão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor Jeová, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Está vendo? Do Santo de Israel que te escolheu. Está vendo? Jeová é que escolhe. É Jeová que escolhe o homem ou a mulher para serem salvos e para levar a palavra, para levar a pregação. Mas desde quando obedece ele, igual sempre digo que obedece, obedecendo os dízimos da oferta, obedecendo a santidade, obedecendo, andando nas coisas limpas com Jeová e com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o pastor também. Vamos lá. Estou falando para os inscritos que pertencem aqui, às pessoas que amam essa obra aqui. Vamos lá. Continuando. Assim diz o Senhor Jeová: no tempo favorável te ouvi, no dia da salvação te ajudei e te guardarei e te darei por conselho do povo, para restaurar a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, e aos que estão em treva aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que eles virão de longe, e eis que aqueles do norte, do ocidente, e aqueles outros da terra Sini. Exaltai os céus e alegra-te tu, terra, e vós monte, estalai de júbilo, porque o Senhor Jeová consolou o seu povo, e dos seus filhos e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor Jeová, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele do filho do teu ventre, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos esses que se ajuntam, vem a ti. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que de todos esses te vestirá como do ornamento e te cingirá deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verá agora apertada de moradores, os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que eu possa habitar nele. E dirá no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrará em cativeiro e me retirará. Quem então me criou este? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam. Assim diz o Senhor Jeová: eis que levantarei minha mão para as nações, e ante os povos
arvorarei a minha bandeira. Então trarão teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas, as tuas amas diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberá que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, meus irmãos, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Versículo 23, Isaías capítulo 49, versículo 23. Assiste com teus olhos, ouve com teus ouvidos direitos e se liga com teu cérebro, se é que tem cérebros, né? Vamos lá, versículo 23. E os reis serão teus aios, e as suas princesas tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor Jeová, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Mas aqui nós aprendemos que existia reis e princesa naquela época. Naquela época aqui nós aprendemos que existia reis e princesas também. Nessa época, há milhares de anos, aqui com esse povo de Israel, que eu estou pregando, ensinando para todos vocês, aqui nessa sede, nessa igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, fé de verdade que tem. Então, meus irmãos e irmãs, mas presta bem atenção, ainda não acabei de falar ainda, presta bem atenção, vou repetir novamente o versículo 23, Isaías capítulo 49, versículo 23, e os reis serão teus aios, e as suas princesas a tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberá que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Os que confiam em Jeová não serão confundidos. Os que confiam em Jeová não serão confundidos. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Os que confiam, a palavra que eu mais amo. E os que confiam em mim não serão confundidos. A palavra que eu mais amo é confiança. E a fé, como está escrito aqui. Ó. A fé e a confiança é a palavra que eu mais amo. Confiança nele, em Jeová, o Pai, Criador dos céus e da terra. E confiança no Filho dele, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E também da palma branca de fogo, que é o Espírito Santo. Eu confio só nesses três e na minha fé. E eu confio só nesses três para esta obra, para este ministério, para este templo. E eu confio também só nesse templo aqui também, porque eu prego aqui, eu ensino aqui, eu oro aqui, jejuo aqui, consagro aqui. Aleluia. E é aqui que ele opera milagre, igual ele operou milagre com aquelas duas mulheres, uma jovem e a outra mais madura. Aleluia. Então, esse mês, através da minha confiança, que eu tenho, e muita confiança, por isso que Jeová operou grandes milagres, grandes coisas, porque foi através da minha confiança que eu tenho bastante, que eu confio só no Pai, no Criador dos céus e da terra, só em Jesus, só nesse só na minha fé, só nessa igreja, porque eu amo esse templo aqui também, aleluia. Eu amo esse templo, eu amo essa obra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a confiança em Jeová é que traz a salvação, é que traz a bênção, é que traz a vitória, é que entrega, ele entrega a bênção, entrega a vitória, ele entrega a cura, quando tem confiança de verdade, né? Quando confia de verdade, né? Aleluia. Não é aquela confiança de molecagem, não. Mulher, moleque, homem, moleque, né? Confiança de verdade. Agora o que? Confiança de verdade. Aleluia. Tem que ter confiança de verdade. Não é mulher, moleque, homem, moleque, não. Aleluia. Que Jeová não quer saber de mulher, moleque, e nem homem, moleque, não. Nem Jesus também. Jesus não quer saber de mulher, moleque, e nem homem, moleque também, não.
Nem o Espírito Santo também não quer saber de mulher moleque e homem moleque também não. Nem os anjos do Senhor que estão lá em cima não quer saber de mulher moleque e homem moleque. Quer saber da confiança, da verdade, ser sincero. Aleluia. Não de boca para fora, mas por dentro com a alma, com os ossos, com o sangue, tudo. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos, e minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Continuando. E que os confiam, e é Jeová falando lá, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Em Isaías capítulo 49, e versículo 23, os que confiam nele não serão confundido, não vai ser confundido, ó, não vai ser confundido. Aleluia. Shalama andalama ele andalama surime clandere me clandalama de mine halama de clandalama de me clandalama. Aleluia. Oh glória, oh glória. Aleluia. Oh glória, oh glória. Aleluia. Tem que se alegrar mesmo no Espírito, meu irmão. Tem que se alegrar mesmo. Porque Ele é real, Ele é vivo. Aleluia. Mas os que confiam nele não serão confundidos. Não vai ter a mente confundida. Não vai ter a mente perturbada. Não vai ter a mente perdida. Mas vai ter a paz, o socorro, a salvação. E as portas vão se abrir. Aleluia. Vamos lá. Versículo 24 agora em Isaías capítulo 49, versículo 24. Tirar-se-ia a presa ao valente? Fez uma pergunta. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Fez duas perguntas. Presta bem atenção. Tirar-se-ia a presa ao valente? A primeira pergunta. Depois, ou os presos justamente escapariam? Fez duas perguntas super interessantes aqui. Por isso que eu falo que tem que ler a palavra com calma, ok, lê com calma, lê com inteligência, lê com sabedoria, para vocês entenderem o que é a palavra, o que é a pregação, o que é o evangelho, o que é ser crente. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? O que é ser uma igreja, igual que é cultuando aqui. Entendeu? Deixa eu virar a folha aqui. Mas assim diz o Senhor Jeová: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como com mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor Jeová, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Ele é forte. Já fala aqui, ó. É Jeová falando lá, que eu sou o Senhor Jeová, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Ele é o forte, o Jeová, que criou esse global, esse globo, esse mundo circular, esse global da terra. Aleluia. Ele é o forte, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. E é grande fortaleza, é forte mesmo. Aleluia. Glória. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. E santo, 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 só Jeová, só o Pai, só o Criador dos céus e da terra. Porque Ele é forte. Forte, já fala forte, mais forte do que qualquer coisa, mais forte do que tecnologia, mais forte do que qualquer coisa nessa terra e fora da terra, tanto visível como invisível. Ele é mais forte do que tudo. Aleluia. Então, e Ele está aqui nesta noite,
Handirimi kandorimi alamanda. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória e glória. Ele está trabalhando. E Ele está agindo. E Ele está trabalhando forte aqui neste templo da sede da igreja pentecostal, ministério, chama de fogo, fé de verdade, que fica na rua Armido Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. E Ele está trabalhando nessa sede, aleluia, e trabalhará muito mais, porque aqui é do Pai, que é Jeová. Este templo aqui, a sede da igreja pentecostal, ministério de fogo, fé de verdade, que tem, pertence a Jeová, pertence a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor, que é o Filho dele, pertence a pomba branca de fogo, que é o Espírito Santo, e pertence a minha fé, aleluia, aleluia. Tem que se alegrar mesmo, irmão, tem que se alegrar no Espírito Santo, aleluia. Porque aqui tem alegria certa, a paz certa, o socorro certo, a revelação certa, a profecia certa, a restauração e o avivamento e a mudança. Aqui tem, mas é só para os que confiam e creem aqui, e os que estão junto aqui, e os que estão sempre aqui ligados, para não perder nenhuma bênção. Aleluia. Tem que estar ligado, meus irmãos. Então nós aprendemos Isaías capítulo 49. É o que nós aprendeu nessa noite. Isaías capítulo 49. Vocês estão vendo aí que nós aprendemos nesta noite. Aleluia. Agora nós iremos agradecer que madrugada tem mais, amanhã também tem mais, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. O pastor Simão Santos está aqui cultuando, adorando aqui dentro, ensinando a vocês a palavra, mandando a palavra a vocês que moram longe também, vocês estão aprendendo com a palavra aqui na sede da igreja pentecostal, ministério Chama de Fogo, fé. Aleluia. Madrugada tem mais, amanhã também tem mais. Todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite. Se liga aí, né? Igual a irmã Andresa perguntou para mim, lá no Facebook, os dias, os horários, quais são os horários, né? Aleluia. Eu falei para todos os dias é culto aqui, né? Ela até gravou, né? Todos os dias tem culto de segunda a domingo, 7 horas da noite. O pastor Simão Santos está aqui pregando, ensinando a palavra para vocês. Aleluia, sempre, 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 até a volta de Jesus Cristo. Como diz, até o fim, até a volta de Jesus Cristo. Pregando a palavra, ensinando a verdade para vocês, ensinando o evangelho verdadeiro, ensinando a escritura verdadeira, ensinando a lei verdadeira, que é a palavra. Aleluia, a palavra de Jeová, a palavra de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor, e a palavra do Espírito Santo, que é a lei, é que eu sempre digo, volto a falar, tudo que eu li que é a lei, é o mandamento, é a escritura, é a palavra, é o livro da lei que o Senhor mandou guardar, e temos que guardar, né? Tanto velho como novo, né? Como a lei velha e a lei nova, os dois continuam valendo do mesmo jeito até os dias de hoje. Aleluia. Então, meus irmãos, meus amigos e amigas, aleluia. Quem confia em Jeová não vai ser confundido, não vai ser desamparado, não vai sofrer sozinho, e o Senhor vai chegar com a resposta boa, vai chegar com a resposta boa para mudar tudo de uma vez por todas. Aleluia. Igual a gente já está fazendo aí, mudando essas pessoas aí que estão crendo e confiando na oração do pastor Simão Santos, e confiando na oração desta igreja, confiando na oração deste templo, porque este templo que foi levantado é para mudar pessoas, mudar a família e salvar os que creem aqui e os que confiam aqui, né? Aleluia. Então é isso aí. Aleluia. Vamos agradecer soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo. Eu te peço, ó Jeová, ó Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor, Espírito Santo, que venha abençoar neste momento
nesta hora, somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Simão e o pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé, e os que estão também lá no seu Facebook, e os que estão no WhatsApp, esses que estão aprendendo com os cultos, todos os dias. Eu peço a bênção, eu peço a vitória, eu peço a salvação, quebra toda maldição, quebra todo mal na vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, determine, profetize e abençoe também os que estão dizimando e ofertando essa obra. Os que estão dizimando e ofertando, o milagre é deles e a bênção é deles. Já amém e amém.